Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do volante Henrique da base do Cruzeiro, que teve seu contrato renovado na semana passada, a respeito de interações nas redes sociais, que o Cruzeiro apareceu no ranking entre os top 20 times aqui da América Latina, com mais interação nos seus perfis assim, e quantos milhões foram e qual posição o Cruzeiro ficou, beleza? A respeito do Felipe Melo, ele que já está com o contrato perto do fim, e será que ele poderia ser uma boa para a Raposa? O canal do Nicola trouxe uma notícia a respeito disso, beleza? E também a respeito do caso envolvendo o Murilo, o zagueiro que já passou aqui na Toca da Raposa e que assim está indo muito bem lá no futebol da Rússia. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 23 mil inscritos e 400, beleza? Que já está bem próximo, então conta aí com essa ajuda de vocês, valeu! Bom, vamos começar falando a respeito do volante Henrique, ele que possui apenas 19 anos de idade e o Cruzeiro renovou o vínculo dele na semana passada até o final de 2024. E o Cruzeiro, esse foi o quarto jogador que a Raposa renovou o contrato essa semana. Se eu pegar só nesse mês de maio agora, foram mais do que 8 atletas que tiveram renovação de contrato. Seja assim, do time sub-20, igual o Henrique, do time sub-19, sub-18 até o sub-16. Então assim, o Cruzeiro bem preparado e se protegendo também de futuros interesses de clubes de fora. Se protegendo assim as maiores joias que tem aqui na Toca da Raposa. Que ele, como eu disse, vai assinar contrato até 2024. E uma coisa importante é que a maioria desses jogadores que já estão indo para o segundo ano, igual fez 18 anos, está indo para 19 agora, estão tendo esse vínculo renovado, porque a maioria renovou esse contrato, assinou o primeiro vínculo oficial com o Cruzeiro, quando ele tinha menos do que 16 anos. E como eles são menor de idade, a FIFA só aceita os primeiros 3 anos, então assim, no caso, quando ele completar 18, né? Então seria 18 anos, 19 e 20 anos seria perigoso o Cruzeiro perder o jogador de forma gratuita. Eu acho que foi uma boa, o Henrique que já tem até o nome, né, de um grande ídolo aqui do Cruzeiro, o volante também, e eu acho que tem tudo para dar certo daqui a alguns anos. Quem sabe, né, até esse ano mesmo, ele já não possa receber algumas oportunidades. E pelo Cruzeiro, esse ano, em 2021, foram apenas 2 partidas pelo Brasileirão do Cruzeiro, no time sub-20. E ano passado, pela equipe sub-20 também, foram 8 jogos e 1 gol marcado. E ele joga na equipe sub-17 desde 2018, quando ele começou mesmo. 2019 foi o seu melhor ano, quando ele estava no sub-17, com apenas 17 anos, naquela época recém-completados, foram 22 jogos e 2 gols marcados. Jogador bem alto, que tem um bom passe também, e eu vejo que pode ter um futuro brilhante aqui na Toca da Raposa, rendendo assim boas atuações dentro de campo e quem sabe futuramente um valor bem interessante em uma venda, beleza? Mais um assunto que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito do ranking de interações do Cruzeiro, que foi divulgado a última vez no mês de abril. E assim, eu achei interessante, pra você ver, tem muito tempo, né? Que um site fez um levantamento nesse ano e que o Cruzeiro ficou em 13º lugar na América Latina, com o clube com maior interação nas redes sociais. E contando assim as redes, as principais, né, que eles contam. O Instagram, o Twitter, o YouTube e também o Facebook, que são as principais. Nesse momento, eu vejo que futuramente vai entrar o TikTok. O Cruzeiro, que eu nem sei se ele tem conteúdo lá no TikTok, mas possivelmente vai estar sim. E a Raposa aparece em 13º lugar com 4,4 milhões de interações por mês. Uma média muito boa, se eu comparar assim com o time do Brasil. Só perde para o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians e o Internacional. Mas assim, fica na frente de vários clubes, igual o Sport, o próprio Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco. Então assim, uma interação muito boa. O Cruzeiro tem que aproveitar cada vez mais, que é uma forma muito boa de ficar próximo dos torcedores, tanto aqui no canal do YouTube, principalmente no Instagram, no Twitter, que antigamente o Cruzeiro não sabia explorar muito bem essa área, igual o Cruzeiro já está fechando patrocínios, além de patrocinar a camisa, que antes era só você patrocinar, o Cruzeiro já tinha o anúncio de graça nas redes sociais, e atualmente isso não está acontecendo. Como é no caso lá do Cruzeiro, já fechou algumas patrocínios com a Audi, que patrocinou assim, a placa de escalação do Cruzeiro no jogo contra o Boa Vista,
e o Boa Esporte naqueles amistosos ainda no mês passado. Então assim, o Cruzeiro vê nessa área que pode render até 4,5 milhões por mês ao Cruzeiro, ou por ano no caso, ao Cruzeiro, somente assim com divulgações de empresas nas suas redes sociais, além dos patrocinadores, que é algo assim muito interessante e que o Cruzeiro tem feito, sem dúvidas, um excelente trabalho, mas ainda pode melhorar. E vocês, ficou surpreso com essa interação do Cruzeiro de estar em 13º lugar de todos os times aqui da América Latina? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Murilo, ele que possui assim apenas 24 anos de idade e saiu do Cruzeiro lá em 2019. Lembrando que a Raposa concordou em vender ele para o Lokomotiv da Rússia por um valor próximo de 14 milhões de reais. Que foi isso que entrou aos cofres do Cruzeiro, porque teve que passar um percentual para o atleta, para o clube que ele foi revelado, igual ao Cruzeiro, teve ainda um percentual maior, mas assim, tinha várias cláusulas, e naquela época o Cruzeiro passando por uma grande crise financeira, que eu acho que ele poderia ter um valor muito maior, mas enfim. E mesmo assim ele teve uma adaptação muito boa lá no futebol da Rússia, porque assim, é um clima totalmente diferente, competições que tem pouquíssimos brasileiros no time. No Lokomotiv tem um goleiro Guilherme, por exemplo, que até se naturalizou russo para defender a seleção e auxiliou o Murilo nessa jornada dele, porque o Murilo é interessante ainda, né? Será que ele vai se tornar russo daqui a um tempo? Se ele continuar bem lá na Rússia, possivelmente, porque ele já teve convocações para a base, inclusive ganhou o último Mundial do Cruzeiro, da CBF, que o Brasil disputou lá em Tóquio, no Japão. Ele foi campeão titularzão. E eu acho que ele tem muito potencial. No primeiro ano dele, né, 2019-2020, na temporada, foram no total 32 jogos, jogou inclusive titular na Champions League, jogos contra o Bayern na última temporada. E nesse ano 2020/2021, temporada que já está se encerrando, ele começou com uma lesão, mas não foi nada demais, nada que tirou assim ele de muitos jogos. E foram até aqui 29 partidas e 5 gols marcados. Números interessantes demais, porque, para vocês terem uma noção, até 2020 ele não tinha marcado nenhum gol. Se vocês forem lembrar que no Cruzeiro ele não fez nenhum gol, teve uma bola no travessão que ficou Cruzeiro 0-0 contra o Atlético em 2019, e aquela foi a grande chance dele fazer o primeiro gol na carreira, que acabou saindo apenas lá no Lokomotiv. E olha que ele já está com 24 anos de idade, mas por ser zagueiro, né, não precisa ficar fazendo gol, porque defender mesmo ele está jogando demais. Duvido nada futuramente ele ser vendido, igual o Cruzeiro ganhar um percentual bem bom ainda, porque não manteve nada dele, mas como fez o primeiro jogo no profissional, está na base desde o Sub-18, então a Raposa ficaria com no mínimo mesmo uns 3 a 6% de uma futura venda, que eu diria que está bem próximo de acontecer. No Cruzeiro ele começou a ter chances em 2017, foi o titular naquela campanha da Copa do Brasil, foi excelente. Depois disso caiu um pouco de rendimento, em 2018 ficou reserva, porque zagueiro, o Dedé voltou de contusão e estava jogando ao lado do Léo. E em 2019 ele praticamente não entrou em campo, porque manteve essa dupla titular, sendo que eu preferia muito mais ele. Depois ainda foi o Fabrício Bruno. E em 2019, antes dele ir para o Lokomotiv, disputou apenas 6 partidas aqui na Toca da Raposa. E vocês acham que o Murilo vai dar certo assim no futebol europeu, vai continuar jogando muito, ou acham que é apenas fase e que ele não é um bom jogador? Que eu discordo, né? Eu acho que ele joga demais. Mas deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. E o último assunto desse vídeo é a respeito do volante Felipe Melo. E assim, será que ele poderia ser útil e viável para o Cruzeiro, voltando assim, quem sabe, né? No mínimo na próxima temporada. Isso porque o jogador de 37 anos de idade já está com seu contrato muito próximo do fim, lá no Palmeiras, que, só para ressaltar, vai se encerrar em dezembro agora de 2021. E o Palmeiras já procurou o jogador, lembrando que essas notícias eu tirei todas lá do canal do Nicola, que ele fez um vídeo falando sobre isso no dia 4 de junho, então já tem um tempinho. E o Palmeiras ofereceu um contrato de apenas 1 ano para ele, e ele queria de no mínimo 2 até 3 anos. Então o Palmeiras não quis oferecer um contrato tão longo, justamente porque ele já tem uma idade bem avançada. Tem 37 anos, às vezes o Palmeiras concordaria na pressão ali, né? Assinar um vínculo com ele de 3 temporadas, perigoso o cara se machucar com 38 anos, ficar 2 anos recebendo sem jogar. Então o Palmeiras ofereceu apenas um vínculo curto e até o momento não teve nenhum acerto por parte da diretoria. Que eu acho que grandes são as chances assim do futuro dele não ser no Palmeiras, porque tem muitos torcedores que não é a favor dele continuar lá.
Alguns diretores também não gostam dele, desde aquela época do Cuca, se você for lembrar. Ele teve um problema com o treinador lá em 2016, 17 ainda, então tem bem muito tempo. E ele que meio que virou um ídolo do Palmeiras, porque assim, ele chegou vindo da Inter de Milão lá em 2017, e desde então ficou no Palmeiras, conquistou vários títulos, e ele que já teve passagens no futebol brasileiro, antes disso, no Cruzeiro, né, caso você não saiba, possivelmente sabe, fez parte daquele time do Cruzeiro de 2003 e também 2004, ganhou a Copa do Brasil, Brasileirão, 2 estaduais, e depois saiu aqui da Toca da Raposa, teve bastante sucesso no Flamengo, que esses dois times sempre procurou assim ele, em outras épocas, quando ele dava entrevista, querendo voltar ao futebol brasileiro. E mesmo que ele saia lá do Palmeiras, eu vejo que ele tem bastante potencial e também de jogar em outros clubes grandes aqui do país, ou às vezes por exterior, porque ele ainda tem muito mercado. Nesse último ano agora de 2021, já foram 18 partidas por lá. Ano passado foram 38 jogos, marcou um gol. Ele sempre tem essa fase de artilheiro também. Em 4 anos do Palmeiras, mesmo jogando de volante e também alguns jogos de zagueiro, para lembrar. Ele já marcou até aqui 11 gols. Então é um atleta muito bom, bem raçudo, que a única questão que pega dele mesmo é que às vezes ele, faz muita falta, leva cartão vermelho, cartão amarelo, mas eu vejo que ele está melhorando bastante, se for comparar com aquele Felipe Melo, que chegou lá no Palmeiras em 2017. E o Cruzeiro só vejo que poderia dar certo ele vir para a Raposa nesse ano não, né? Série B, meio de temporada, eu diria que é impossível mesmo, não tem como, chance nenhuma, mas quem sabe ano que vem para a Série A, se o Cruzeiro subir, espero eu, o Cruzeiro um pouco mais capacitado com um projeto de clube empresa, já bem disposto, bem trabalhado, aí eu vejo que poderia dar certo com ele recebendo um salário bem menor do que eu ali, 400 mil por mês, porque mesmo o Cruzeiro na Série A, mesmo com um projeto de clube empresa, não vejo a Raposa saindo igual um doido aí em 2019, 2018, contratando jogador com um salário de 600 mil, 700 mil por mês, porque não é esse o caminho do Cruzeiro que vai tomar novamente, né? Porque já viu que isso pode dar muito errado. E vocês acham que o Felipe Melo seria uma boa para o Cruzeiro ou acha que assim já está em fim de carreira e que não seria útil para a Raposa? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!